Shalom! Bem, hoje eu quero dar continuidade à nossa leitura bíblica e hoje nós estamos no 22º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu quero comentar a respeito dos capítulos 21, 22 e 23 de Êxodo. Bom, agora vai começar a questão das leis propriamente ditas. No capítulo 20, que foi o comentário anterior, a gente vê muito claro a questão do decálogo, né, dos 10 mandamentos. E agora a gente vai perceber que a lei em si ela tinha um propósito e ela tinha um princípio. No Pentateuco, o que é o Pentateuco, aliás? O Pentateuco é a coleção dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, né? O Números e Deuteronômio. Então é chamado de Torá, que é a lei. E essa lei são 613 leis, que são divididas em três partes, em três categorias, digamos assim. Ela é dividida em leis morais, ela é dividida em leis cerimoniais e também leis civis. Por isso que tem muitas leis que a gente fala assim, poderia ser assim, mas não dá mais para ser conforme era a lei chamada Lei de Moisés, né? E, por exemplo, as leis morais, o que eu quero pensar com você sobre essas três questões? A lei moral ou os conjuntos de leis morais são conjuntos de princípios dados por Deus que tem a ver com o comportamento humano. Ela inclui mandamentos, por exemplo, contra o roubo, contra o adultério, contra o assassinato, e ela também inclui leis a favor, por exemplo, da honra aos pais. Todas essas são chamadas de leis morais. Um grande exemplo são os 10 mandamentos. Jesus, quando fala dos 10 mandamentos, que são leis morais, ele vai dividir em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Esse é um exemplo muito claro das leis morais. Um exemplo muito legal eu separei aqui, um exemplo bom para a gente entender o que é uma lei moral, que tem a ver com o comportamento, está no capítulo 21, a partir do versículo 12, que fala da questão da pena de morte, né? E também de assassinato quando acontece uma morte que não tem intenção. A pena de morte é quando havia um assassinato intencional. Olha o que diz aqui no versículo 12. Quem ferir a outro de modo que esse morra, também será morto. Então, é a questão de você, se você matar, você tem que morrer. Então, fala mais. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde fugirá. Então, se a pessoa matou o outro por acidente, ele tinha uma cidade chamada Cidade Refúgio. Isso são leis morais. As leis cerimoniais, elas têm muito a ver com as práticas religiosas. E muitas vezes a gente confunde essas práticas religiosas. Tem a ver com os rituais, com os símbolos. E essas leis cerimoniais, elas definem a adoração ou definiam a adoração. E aí, por isso que inclui sacrifícios, restrições alimentares, algumas festividades, leis da pureza, leis, por exemplo, da oferta, do dízimo, da primícia. Tudo isso são leis cerimoniais. E é interessante que essas leis cerimoniais, lá no livro de Hebreus, ele vai dizer que isso aqui era uma sombra do que estava por vir. Lá fala assim que esse sistema, em Hebreus 10, que esse sistema sacrificial era uma sombra das coisas boas que estavam por vir. Por exemplo, para a gente entender a lei cerimonial, Jesus ele é tido como o sacrifício perfeito, como o sumo sacerdote. Ele era visto lá
como o sacrifício que foi feito. Então Jesus se sacrificou por nós. Essa lei cerimonial, ela tinha a ver com essa perspectiva religiosa. E interessante que o apóstolo Paulo vai dizer, agora debaixo da graça, que a gente não está mais debaixo da lei cerimonial, ele vai dizer em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, ele vai aconselhar alguns irmãos que a não deixarem que ninguém os julgue pelo que comem ou pelo que bebem, ou em relação às festividades religiosas. Então, você é proibido comer isso, você é proibido comer aquilo, você não pode, por exemplo, você tem que participar de festas de tabernáculo, qualquer festa religiosa que era desse tempo. O apóstolo Paulo vem dizer assim, olha, não permita que as pessoas julguem você por vocês não praticarem essas leis cerimoniais. Então, por isso que tem a ver com um exemplo, com um valor significativo. Né? E por último, as leis civis, que falam dos aspectos sociais, judiciais. Essas leis civis, elas têm muito a ver com a questão dos direitos de propriedade, com a questão de você restituição, a justiça que tinha que ser feito dentro de um contexto cultural. Lembra da questão da lei de Italião, olho por olho e dente por dente? Pois é, essa é uma lei civil para aquele tempo, para Israel. A gente não vai praticar isso hoje, lógico, porque, por exemplo, no versículo 23 e no versículo 23 aqui do capítulo 21, fala assim: se houver dano grave, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Alguém deu um golpe, você tem que golpeá-lo da mesma forma. Quebrou o dente, você tem que quebrar o dente da outra pessoa. Deu um tapa no rosto, você dá outro tapa no rosto. Essas são as leis civis para aquele tempo. E aí é chamado de lei de talião, né? E por último, falando também a respeito da questão da lei civil, era muito claro que isso limitava a violência, porque você pode pensar, mas isso gera muita violência. Não, isso limita, porque não havendo essas leis, as pessoas ficavam livres para fazer o que quer e julgar a quem queira. Então a lei, ela não foi feita para prejudicar ou para mostrar um Deus violento, né? A não ser na lei cerimonial, era falado que se você, por exemplo, adorasse outro Deus, você seria morto pelo próprio Deus. Né? A lei cerimonial fala que você tem que guardar o sábado. O sábado é sagrado. A gente não precisa guardar essa lei cerimonial. Né? Era uma lei para aquele momento, para aquele tempo especificamente. Na lei cerimonial de hoje, você tem que descansar, você tem que guardar um sábado. Um sábado não necessariamente é o dia de sábado, mas um dia da semana para você descansar. Então, para a gente encerrar aqui, as leis elas não são feitas para quem é honesto, ela é feita para o desonesto, assim diz o apóstolo Paulo. Então é isso. Vou passar uma tarefa para vocês. Comentem no canal qual a lei que você acha mais estranho. Por exemplo, a lei do escravo, né, que fala assim que o escravo do sexo masculino ele tinha que trabalhar 6 anos e ser liberto no 7º ano. Se for uma escrava do sexo feminino, ela não tinha direito a ser libertada, ela tinha que trabalhar para sempre. Comenta lá alguma lei que você achou estranho nesse princípio aqui de Êxodo. Deus abençoe e até a próxima. E tenha uma boa leitura.